Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jackson. Hoje eu quero continuar o estudo da nossa Confissão de Fé de Westminster. E nós chegamos no capítulo 5, onde fala da providência de Deus. A providência de Deus é a forma pela qual ele sustenta, ele dirige, ele governa o universo e todas as coisas criadas com sabedoria, justiça e bondade. A Confissão de Fé de Westminster, ela afirma que Deus, o Criador, governa todas as coisas, desde o maior até o menor, e isso inclui todos os eventos naturais quanto as ações humanas. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento, no livro de Neemias, o profeta reconhece a providência de Deus quando fala sobre a criação e a manutenção da vida. Ele diz: Tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, a terra e tudo que nele existe. Tu dá vida a todos os seres. Neemias 9:6. Neemias nos ensina que Deus sustenta a vida de tudo e de todos, desde as grandezas do céu até os pequenos detalhes da natureza. No Novo Testamento, Jesus nos ensina sobre a providência divina, e em Mateus 10, 29 a 31, quando diz que não cai um passarinho sem que Deus saiba, que o cabelo de nossa cabeça estão todos contados, essa metáfora, ela destaca a minúcia do cuidado de Deus por cada detalhe da criação. Mesmo os eventos mais simples ou aparentemente insignificantes estão sob o controle e a providência de Deus. A providência de Deus não é acidental ou casual. Ela é soberana, isso é, Deus exerce o seu controle absoluto sobre todas as coisas. E a Confissão de Fé de Westminster afirma que Deus, pela sua sabedoria infinita e poder, governa todas as ações e eventos no mundo com o propósito de exaltar a sua glória. No Antigo Testamento, nós vemos um exemplo clássico sobre a sabedoria de Deus, e isso é na história de José. Lá em Gênesis 45, seus irmãos o vendem como escravo, e ele passa por várias dificuldades, mas ao final ele reconhece que Deus usou suas aflições para salvar muitas vidas, como ele diz lá em Gênesis 50, versículo 20. José diz: Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, que se conserve muita gente com vida. Aqui nós vemos como Deus, em sua soberania, usou até os atos maus de seus irmãos para cumprir o seu plano de salvação para o povo de Israel. Nós vemos no Novo Testamento, na crucificação de Jesus, um outro exemplo de soberania de Deus. Em Atos 2:23, Pedro afirma que Jesus foi entregue à morte segundo o plano determinado e a presciência de Deus. Embora os homens tivessem agido com maldade, Deus estava de forma soberana, cumprindo a sua vontade redentora, oferecendo salvação a todos os povos. Embora Deus seja soberano, ele também não anula a liberdade humana. A confissão de fé nos ensina que Deus utiliza as causas secundárias, ações humanas, leis da natureza, para cumprir os seus desígnios. Isso significa que, embora Deus controle todas as coisas, as decisões e as ações humanas, elas continuam sendo reais e têm consequências. No Antigo Testamento, nós vemos no livro de Daniel, nos dá uma lição sobre a liberdade, desculpe, a liberdade humana e a soberania de Deus. Quando o rei Nabucodonosor se orgulhou de sua autoridade, Deus o humilhou, fazendo-o viver como um animal até que reconhecesse o domínio de Deus. E após a sua restauração, Nabucodonosor declarou em Daniel 4:34 e 35, dizendo: O seu domínio é domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. Esse exemplo, meus irmãos, mostra como, mesmo quando os homens agem livremente, Deus permite essas ações, mas sempre com o propósito de cumprir a sua vontade. No Novo Testamento, no livro de Atos, nós vemos o caso de Ananias e Safira, lá em Atos 5, 1 a 11. Eles mentem ao Espírito Santo, mas a consequência de sua mentira é trágica. Ambos caem mortos, e esse evento mostra como Deus preserva a liberdade humana, mas também administra as consequências das ações segundo a sua soberania. A providência de Deus, ela não se limita aos grandes eventos, mas abrange também todas as áreas da nossa vida, até mesmo os detalhes mais insignificantes, como a escolha de um trabalho, um casamento, ou até mesmo um simples café da manhã. No Antigo Testamento, nós vemos no livro de Esté um exemplo claro da providência divina nas pequenas coisas. A história mostra como Deus usou a beleza de Esté para colocá-la como rainha, e a coragem de Mardoqueu para salvar os judeus do plano maligno de Amon. Embora Deus não seja mencionado explicitamente no livro de Esté, nós vemos claramente a sua mão guiando os eventos de forma milagrosa e providente. No Novo Testamento, em Atos 16, Paulo e seus companheiros, em sua jornada missionária, são impedidos pelo Espírito Santo de entrar em certas regiões, conforme está registrado em Atos 16, 6 e 7.
Isso mostra que até mesmo as decisões aparentemente simples e cotidianas de um missionário são guiadas pela providência de Deus para cumprir um plano maior. Quando nós enfrentamos sofrimento ou dificuldade, meus irmãos, é difícil compreender como a providência de Deus opera. No entanto, é nessas horas que nós somos chamados a confiar que Deus não nos abandone, que Ele age para o nosso bem, mesmo nas adversidades da vida. No Antigo Testamento, nós vemos um exemplo clássico de Jó, que é alguém que sofreu intensamente, perdeu seus filhos, sua saúde, sua riqueza, mas ao final, Jó reconhece que Deus estava no controle de sua vida e de seus sofrimentos e declara: Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó 42:2. A providência de Deus permite que o mal aconteça, mas ele também usa esses momentos para nos ensinar e nos moldar. No Novo Testamento, nós temos Paulo lá em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, fala sobre o espinho na carne de Paulo, um sofrimento que ele pediu para ser tirado, mas que Deus permitiu para que ele fosse humilde e dependente da graça de Deus. Ele aprendeu que o sofrimento pode ser usado por Deus para nos mostrar mais, ou nos tornar mais dependentes dele. Meus irmãos, em tempos de dor ou de sofrimento, a providência de Deus nos chama a confiar plenamente. Deus não promete livramento imediato, mas promete a sua presença constante. Quando tudo parece perdido, lembre-se de que Deus está trabalhando, mesmo nos momentos de sofrimento. A providência de Deus nos ensina que nós devemos fazer boas escolhas, pois as nossas ações também têm consequências. Como pastor, nós devemos ensinar a nossa congregação a buscar a vontade de Deus em cada decisão e a confiar que, mesmo quando nós erramos, Deus pode usar até os nossos erros para o seu propósito. Cada detalhe da nossa vida é importante para Deus, nada é acidental, e podemos confiar que Ele está conosco até nas pequenas escolhas cotidianas. Ensine a congregação a ver a providência de Deus em a cada aspecto da vida, desde a escolha de trabalho até a criação de um lar cristão. A providência de Deus é um tema rico que nos ensina a confiar em sua soberania, mesmo quando não compreendemos os caminhos pelos quais ele vai nos guiar. Nós devemos viver com a confiança de que tudo o que acontece é controlado por Deus, desde as grandes questões da vida até os menores detalhes, e que nós possamos descansar em sua providência, confiando em sua sabedoria, e sua justiça e a sua bondade. E que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo.